A Arca da Aliança é, sem dúvida, o objeto mais sagrado, poderoso e misterioso já descrito em toda a história das Escrituras Sagradas. Imagine um baú revestido do ouro mais puro, construído sob instruções divinas, diretas dadas a Moisés no Monte Sinai, servindo como o próprio trono de Deus na terra e guardando em seu interior as tábuas originais dos 10 Mandamentos. Por milênios, o paradeiro deste artefato foi o santo grau de exploradores, historiadores e até do serviço secreto. Mas prepare-se, pois uma descoberta monumental em solo israelense está abalando o mundo acadêmico e religioso. Poderíamos finalmente ter encontrado o local exato onde a arca repousou por séculos? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. E hoje, aqui no canal Bíblia Confidencial, vamos mergulhar nos detalhes de uma escavação que está trazendo o tabernáculo de volta à vida. Nossa jornada nos leva diretamente a Tel Shiloh, em Israel. De acordo com a Bíblia, muito antes da construção do imponente Templo de Salomão em Jerusalém, Shiloh era o verdadeiro coração espiritual das 12 tribos de Israel. Foi lá que o tabernáculo, o santuário móvel que acompanhou o povo após o êxodo do Egito, por volta de 1445 a.C., foi finalmente estabelecido para servir como o principal centro de adoração. O tabernáculo funcionou como local sagrado de sacrifícios e oração até a transição para o templo fixo em Jerusalém. Durante décadas, muitos críticos duvidaram que uma estrutura tão antiga e específica pudesse ser localizada. Mas as evidências arqueológicas encontradas recentemente contam uma história bem diferente. As escavações em Tel Shiloh, lideradas pelo renomado arqueólogo Scott Stripling, trouxeram à luz uma estrutura de pedra monumental que data do período conhecido como Ferro Primo, o que torna essa descoberta ainda mais impressionante para nós, aqui no Bíblia Confidencial. Não é apenas sua antiguidade de mais de 3.000 anos, mas a precisão matemática e arquitetônica da construção. A estrutura desenterrada possui uma orientação perfeita de leste a oeste, e o que é mais surpreendente, está dividida exatamente na proporção de 2:1. Mas por que essa proporção é tão crucial e está deixando os pesquisadores boquiabertos? A resposta está nas páginas da Bíblia. Estas são as dimensões exatas descritas nas Escrituras para o tabernáculo sagrado. Stripling afirma categoricamente que essa correspondência entre os achados físicos e o texto bíblico é difícil de ignorar. Trata-se de uma construção monumental, que segue o padrão bíblico com um grau de precisão que desafia o acaso. As provas, no entanto, não param nas paredes de pedra. A evidência mais visceral e surpreendente desta escavação veio do que foi encontrado enterrado entre as ruínas. Os arqueólogos desenterraram uma quantidade astronômica de restos orgânicos, mais de 100.000 fragmentos de ossos de animais, como ovelhas, cabras e gado. O detalhe que chocou os cientistas é a lateralidade desses ossos. A grande maioria absoluta desses 100.000 fragmentos pertencia ao lado direito dos animais. Para quem estuda as Escrituras, isso é uma confirmação direta e emocionante do livro de Levítico. O texto sagrado determina especificamente que o lado direito dos animais sacrificados era a porção reservada exclusivamente para as ofertas feitas pelos sacerdotes. E isso não é uma coincidência, afirma Stripling, destacando que as evidências de rituais de sacrifício correspondem ao relato bíblico em um nível impressionante. Além dos ossos, fragmentos de cerâmica datados do mesmo período fortalecem a tese de que aquele local abrigou a Arca da Aliança. A descoberta vai além do santuário interno. A equipe de arqueólogos acredita ter identificado também o local de um dos eventos mais dramáticos e tristes do Velho Testamento. O portão onde o sumo sacerdote Eli teria recebido a trágica notícia da captura da arca pelos filisteus. Segundo o relato de 1 Samuel, capítulo 4, os israelitas levaram a arca para o campo de batalha, esperando obter vantagem divina, mas o plano falhou. A arca foi capturada. Os filhos de Eli morreram e, ao ouvir o relato, Eli caiu de sua cadeira no portão, quebrou o pescoço e faleceu. Encontrar os vestígios deste portão monumental em Shiloh coloca a narrativa bíblica dentro de um contexto geográfico e histórico totalmente real. A busca pela Arca da Aliança já inspirou grandes produções de Hollywood,
como o clássico Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. No entanto, a realidade às vezes supera a ficção. O fascínio pelo objeto é tão profundo que até a CIA, nos anos 80, alegou ter tentado localizar o artefato usando técnicas de visualização remota. Embora o destino final da arca permaneça um mistério, tendo desaparecido antes do saque babilônico a Jerusalém em 586. Assiste. As evidências em Shiloh provam que a casa da arca existiu e funcionou exatamente como a Bíblia descreve. O segredo de Shiloh foi finalmente revelado. Aquela estrutura monumental não é apenas uma ruína antiga, mas a materialização do tabernáculo bíblico em solo israelense. Esta descoberta sugere que, por séculos, a Arca da Aliança teve seu repouso sagrado neste local, servindo como o ponto de convergência entre o divino e o terreno. A ligação entre a arqueologia moderna e o texto sagrado tornou-se inegável, provando que a história bíblica tem raízes profundas na realidade física. Esta é, sem dúvida, a prova que muda tudo o que sabíamos sobre a arqueologia sagrada. Essa revelação sobre Shiloh e o tabernáculo é algo que ninguém esperava encontrar com tamanha clareza. O que você acha dessa conexão extraordinária entre a arqueologia e a Bíblia? Você acredita que a Arca da Aliança ainda pode estar escondida em algum lugar da Terra, aguardando para ser revelada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia Confidencial para acompanhar mais descobertas chocantes que revelam os maiores mistérios da história sagrada.